Pessoal, a Bemol, ela é visionária, né? Ela, além de ser uma loja muito grande, que tem muitos clientes, agora ela passou também ela vende de tudo, né? E começou também a fazer empréstimos. Então, você que tem uma casa, que tem um imóvel, você pode dar o seu imóvel como garantia para a Bemol e você pode emprestar de 20 mil até 2 milhões de reais, né? Dependendo do valor do teu imóvel, né? Eles vão avaliar o teu imóvel e vão dizer que ele vale, por exemplo, 500 mil. E aí eles vão te emprestar esse valor. Porém, para fazer isso, o teu imóvel ele precisa estar regularizado. Ele não pode ser qualquer imóvel. Um imóvel que só tem documento de compra e venda, não tem o registro no cartório, não tem o documento da certidão narrativa com o número de registro de matrícula no cartório, ele não pode ser financiado, não pode ser usado como empréstimo na Bemol. Então, se você não tem um registro de imóvel, você não pode usar como garantia. Você precisa ter esse registro. E tem mais. Alguns imóveis, ele tem um registro do imóvel e lá nesse registro está constando apenas o terreno. Lá diz bem assim, um terreno 20 por 30, um terreno 10 por 30. Ele não menciona a casa. Por exemplo, você tem uma casa aí, um terreno de 20 por 30 e tem uma casa de 1 andar, de 2 andares. Mas lá no seu registro de imóvel não consta essa casa. Por quê? Você comprou o lote de alguém, alguém tinha esse registro, passou para o seu nome e está no seu nome. Top. Mas você construiu a casa e você não regularizou na prefeitura, não informou a Receita Federal e não foi lá no cartório e disse, olha, cartório, agora não tem mais só um terreno, agora tem uma casa construída lá nesse lote. Tu pode colocar aí nesse registro que agora tem uma casa? Porque não vai estar constando, você não fez isso e não vai estar constando. Então você construiu e você não foi lá no cartório e você não informou que tem uma casa. E aí, quando você leva esse documento lá na Bemol, a Bemol vai olhar e ela vai dizer assim, realmente tu tem um terreno. O teu terreno no bairro tal, ele vale 80 mil. Ah, não, mas tem uma casa lá, tem uma casa construída e tudo mais. Aí a Bemol vai lá, manda um avaliador para analisar e realmente tem uma casa que vale por vezes aí 200, 300, 400, 500 mil, dependendo do tamanho, dependendo do local. Só que você construiu essa casa e você não pediu autorização na prefeitura, você foi construindo ela aos poucos, você foi investindo ela aos poucos conforme você podia, mas você não fez esse processo de informar a Receita Federal, informar a prefeitura e informar o cartório. Então, essa casa não existe legalmente, ela existe lá, mas não existe legalmente. Então, infelizmente, não dá para financiar não dá para emprestar esse dinheiro com essa casa financiada. No entanto, se você fizer o processo tudo certinho na prefeitura, você pode fazer o financiamento, porque a Bemol ela é muito legal, mas ela precisa ter garantias, né? Por exemplo, Dânia, a minha casa ela é de herança, ela era dos meus pais e os meus pais deixaram, só era eu de filho, deixou para mim e ainda está no nome dos meus pais. Eu posso ir lá e fazer esse empréstimo? Não, você vai precisar fazer um inventário passando esse imóvel para o seu nome e ter esse documento do registro de imóvel com essa casa averbada lá, entendeu? O primeiro passo, fazer um inventário. Dani, eu tenho essa casa só tem um contrato de compra e venda. Infelizmente você vai ter que fazer todo o processo. Se não está no nome, se você não for na SECT, você pode ir fazer o processo de uso capião. Então eu só tenho o documento de compra e venda. Como é que eu posso fazer? Ou você, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né? Você procura a SECT com toda a sua documentação, a Secretaria de Terras, você agenda lá um horário. Se você tiver mais de 60 anos, você não precisa agendar, você pode ir direto. Mas se você tiver menos de 60 anos e não tiver nenhuma deficiência, não tiver nenhuma prioridade, você tem que agendar pelo telefone e marca. E aí eles vão analisar a tua região, a tua documentação. E aí, se não tiver nenhum proprietário naquela região, se o documento, se tiver em terras do estado ou da prefeitura, vai ser iniciado um processo para fazer um título definitivo para você, de forma gratuita, se o teu imóvel for até 250 metros quadrados. No entanto, a SECT demora muito para fazer isso. É o processo burocrático que demora por vezes 2, 3 anos, dependendo da disponibilidade deles, né? Mas a outra solução é você iniciar o processo de uso capião.
ou você inicia o processo de uso capião. Dani, como é o processo de uso capião? No processo de uso capião, só quem pode fazer é um advogado, né? A gente tem uma equipe aqui de advogados que trabalham só nessa parte de uso capião. Nós vamos ter que provar perante o cartório que você é dono realmente daquele local, você comprou você tem um documento de compra e venda. E aí tem várias modalidades. Se você já mora há 5 anos, se você tiver algumas documentações, você já pode fazer o processo de uso capião. Tem algumas situações que você só consegue dar entrada a partir de 10 anos e tem outras situações que você só consegue dar entrada a partir de 15 anos. Depende das documentações que você tem. Mas o processo de uso capião é o mais rápido que tem. Demora aí, no extrajudicial que a gente faz hoje no cartório, ele leva cerca de 3 meses a 4 meses para ser resolvido, se a gente entrar com a documentação toda certinha, toda redondinha, para não precisar voltar. Aí depois que finaliza, dentro desses 3 meses, o processo de uso capião, então você vai começar a regularizar o seu imóvel. Como? Você vai pegar esse documento que o uso capião lhe deu, que o cartório gerou um registro de imóvel no seu nome, e você vai dar entrada lá na prefeitura com todos os projetos da casa que você fez sem autorização. Você vai dar entrada no processo, deu entrada na prefeitura, olha, prefeitura, eu fiz uma casa assim, de tantos metros quadrados, ela está dentro das normas a prefeitura vai analisar para ver se está dentro das normas do plano diretor de Manaus. Se não tiver, a gente vai precisar fazer algumas defesas para você. Por exemplo, tem que deixar afastamento do lado para te não invadir a casa do vizinho, para te não ficar olhando para a casa do vizinho. Tu tem que deixar um afastamento na frente, porque se tu construir na frente, de repente a prefeitura ou o estado vier fazer uma obra pública e tu tiver construído nos afastamentos de 5 metros, ela vai entrar na tua obra, ela vai entrar na tua casa. Ela vai analisar se tu deixou área permeável, porque tu não pode construir em 100% do teu terreno. Tu precisa deixar algumas áreas permeáveis para a água poder filtrar no solo, né? Porque se você construir tudo, cimentar tudo, você não contribui com as ruas a lago. Tem N problemas. Então, a prefeitura vai analisar para ver se a tua casa está dentro das normas. Passou esse processo, aprovou na prefeitura, você vai para a Receita Federal. Se você tiver a sua casa, o seu imóvel, tiver mais de 5 anos de construção, a gente pode solicitar isenção dos impostos de INSS. Caso realmente tenha mais de 5 anos e a gente consiga comprovar, você não paga nada. Caso você não consiga, você vai pagar impostos, vai pagar tributos para a Receita Federal, né? Valores que você pode até parcelar. Passada essa fase de receita, você vai para o cartório e você vai informar o cartório que você tem uma casa construída, que você já regularizou tudo. E aí foi para o cartório com tudo regularizado, com o documento da receita, com o documento da prefeitura. Disse, ó, cartório, eu tinha só um lote, mas agora eu tenho uma casa. E essa casa eu construí com tantos metros quadrados, tá tudo regularizado lá. Tu pode anotar aí no meu registro que eu tenho uma casa agora? Beleza, aí o cartório vai registrar para você, você vai pagar as taxas de cartório, né, conforme as taxas, porque cada cartório ele cobra conforme a tabela deles, não tem uma tabela padrão para todos os cartórios. E aí você vai pegar esse documento que o cartório vai lhe dar e você vai lá na Bemol e você vai levar para ela. Aí lá na Bemol, a Bemol vai olhar e vai ter um terreno 20 por 40, mais uma casa construída de 300 metros quadrados, um exemplo, né? E aí, o seu imóvel, que só o terreno, ele valia cerca de 80, 90 mil, ele vai passar a valer aí 500, 600 mil, porque está aparecendo agora uma casa construída lá. E aí a Bemol vai avaliar o teu terreno de forma certa agora. E aí vai ser analisado a tua casa, vai ser avaliada a tua casa de forma correta, vai sair um valor maior para ti, porque agora que a tua casa está regularizada e está constando um documento lá dizendo que realmente está regularizada, você pode fazer um empréstimo na Bemol. E aí, eu te aconselho, de repente, a você analisar até outras possibilidades. Por quê? Com a sua casa regularizada, você pode fazer um empréstimo também, dando a sua casa como garantia nos bancos. E aí você pode analisar os juros. Analise os juros Bemol e os juros de bancos que financiam. Caixa Econômica, Bradesco, Santander, hoje várias casas fazem essa parte de hipotecar, de pegar a tua casa como garantia e te dar um empréstimo, por vezes com juros menores e com parcelas maiores. Aí vale a pena, porque aí tu vai ter mais possibilidades. Tu tá vendo só como uma casa regularizada pode te dar possibilidades melhores e maiores? Mas Dani, é muito alto o valor para regularizar e tudo mais. Sim,
você vai precisar pagar um profissional para te ajudar a fazer essa parte de regularização, e você vai precisar também pagar as taxas e tributos, né, de todo esse processo. Mas, às vezes, vai valer a pena para você, porque um imóvel que não é regularizado, que só tem um contrato de compra e venda, vale 40% a menos do que um imóvel regularizado. Um imóvel regularizado, ele serve para você fazer financiamento, para você vender financiado, comprar financiado, para você dar como garantia para empréstimos, para você dar como garantia para emprestar dinheiro para a própria construção, para reformar, para ampliar, para diminuir, para fazer o que você bem entender. Um imóvel financiado, ele te dá N possibilidades, então vale a pena, às vezes, você investir na regularização desse imóvel, para você ter, de repente, como dar como garantia quando estiver precisando para alguma coisa. Então é isso, gente. Então vale muito a pena, né, fazer a regularização. Tem aquelas outras situações também, de você comprar de repente de alguém que fez tudo direitinho, tudo certinho, aí tem uma parte da casa já averbada lá no teu documento, já tá aparecendo lá. Mas aí tu comprou e tu resolveu ampliar, fez o segundo piso, mas aí tu também não regularizou na prefeitura e não informou o cartório, né? E aí você tem que fazer o mesmo processo, tem que ir lá e averbar essa construção, porque quando você averba essa construção, o teu imóvel vale mais, tu tá entendendo? Você tem que colocar todas essas informações lá no teu registro de imóvel, porque quanto mais informações você colocar lá, mais o teu imóvel vai valer. Eu faço avaliação de imóveis, nós fazemos avaliação de imóveis aqui também. E casas que são regularizadas, elas valem 40% a mais. É um valor muito alto e muito significativo. Às vezes tu passa uma vida inteira trabalhando para construir, e aí vai precisar vender. Para precisar vender, vende por um preço que você nem foi o que você investiu, né? Realmente você precisa fazer valer a pena o investimento que você fez, né? Use esse meio, regularize o seu imóvel, procure entender melhor como é que é o passo a passo para ver se vale a pena. A gente faz o levantamento de toda essa parte, de tudo que você vai gastar, de tudo que você vai usar, de todos os tributos que você vai fazer, para você ter uma noção de quanto que você vai precisar fazer, tá bom? Beijo, pessoal. A gente vai tentar postar mais coisas aqui a respeito dessa questão de regularização de imóvel, os benefícios, como é que faz, como que são os processos, para esclarecer cada vez mais para vocês. A gente está tentando colocar no YouTube também, porque como os vídeos são longos, os assuntos são longos, às vezes aqui no Instagram não vale a pena colocar, porque quem tá aqui tá mais para ver casa, arquitetura, interiores, né? Mas a gente vai tentar colocar lá, e aí se vocês quiserem seguir também lá no YouTube as informações, vai estar mais claro e mais completo.